Olá, meus caros amigos, muito boa tarde, minhas saudações, meus cumprimentos a todos. Neste vídeo, o vídeo Dosimetria da pena 08, eu vou tratar da primeira abordagem, da primeira parte que eu abordo, a terceira fase da dosimetria. Só para explicar, eu dividi a terceira fase da dosimetria em 3 vídeos. No primeiro vídeo eu vou tratar das circunstâncias minorantes, que é esse que eu estou gravando agora. No seguinte, no dosimetria da pena 09, eu vou tratar das circunstâncias majorantes. E depois, no último vídeo, no vídeo dosimetria da pena número 10, eu vou tratar do cálculo da pena definitiva, que é a pena que nós obtemos ao final da terceira fase, certo? Então, neste vídeo, como eu disse, eu vou tratar das circunstâncias minorantes. Aquelas circunstâncias que lá no artigo 68 do Código Penal, o legislador refere como causas de diminuição. Eu particularmente não gosto muito dessa terminologia causas de diminuição, porque a rigor nós temos também nas atenuantes causas que diminuem a pena, né? As mitigadoras que afetam a pena cominada também diminuem a pena cominada quando comparadas com o caput do artigo, com a forma básica do crime. Então eu acho que essa terminologia, né, causas de diminuição, às vezes ela acaba gerando algum tipo de confusão. De qualquer forma, é a terminologia utilizada pelo legislador, e aqui eu particularmente prefiro seguir aí boa parte da doutrina e da jurisprudência, que se referem aos termos minorantes para as causas de diminuição e majorantes para as causas de aumento. Certo? Então, no caso aqui, eu estou tratando das minorantes, né, as causas de diminuição ditas do artigo 68. E como é que nós vamos identificar no ordenamento jurídico uma circunstância minorante? Como é que eu olho para um determinado dispositivo legal e sei que ali eu tenho uma causa minorante uma circunstância minorante, que deve então ter o seu efeito operado na terceira fase da dosimetria? É muito simples. Todas as circunstâncias em que o legislador exprimir a diminuição em forma de fração, né, usando uma expressão que lembre uma fração, esta hipótese, então, essa circunstância será uma circunstância minorante. Então, o legislador usa expressões como, por exemplo, tal coisa acarreta uma redução de 1/3, tal coisa reduz a pena pela metade, em tal hipótese a pena é reduzida de 2/3, de 1/4, enfim. Tudo aquilo que for expressado em forma de fração para diminuir a pena será uma minorante e terá então o seu impacto, como eu disse, na terceira fase da dosimetria. Então a identificação se dá dessa maneira. O legislador fala em diminuição e expressa essa diminuição em forma de fração, nós temos aí uma circunstância cujo efeito será produzido, então, na terceira fase da dosimetria, por ser uma circunstância minorante. As minorantes, meus caros, elas podem ser divididas em minorantes genéricas e minorantes específicas. As minorantes que nós tratamos como minorantes genéricas são aquelas que aparecem na parte geral do Código Penal. Nós sabemos que a parte geral do Código Penal ela começa no artigo 1º e vai até o artigo 120. Então, todas as minorantes que eu encontrar na parte geral do Código Penal são minorantes genéricas. E sendo genéricas, a rigor, elas estão aptas, né, elas podem atuar sobre qualquer crime do ordenamento. A característica básica de uma minorante genérica é o fato de que, estando situada na parte geral do Código,
ela tem a possibilidade de produzir o seu efeito sobre qualquer crime do ordenamento, exceto se nós tivermos entre essa determinada minorante genérica e um determinado crime algum tipo de incompatibilidade, né? Especialmente uma incompatibilidade lógica. O que é uma incompatibilidade lógica? É uma desarmonia, uma impossibilidade de determinada circunstância minorante genérica conviver com um determinado crime. Há uma desarmonia, uma inviabilidade dessa convivência. E eu cito, por exemplo, né, nós temos lá no artigo 14, inciso 2 e parágrafo único, nós temos a minorante da tentativa, né, quando o crime é tentado, e o parágrafo único do 14 diz que nos crimes tentados a pena vai sofrer uma redução de 1/3 a 2/3. Então é uma minorante porque essa redução está expressada em forma de fração. E é genérica porque está no 14, né, na parte geral do Código Penal. Então, a tentativa, a rigor, ela pode produzir efeitos sobre qualquer crime do ordenamento. Mas tem alguns crimes em relação aos quais ela tem uma incompatibilidade de natureza lógica. Ela tem uma desarmonia conceitual que não permite a convivência. Como, por exemplo, tentativa de um crime formal praticado de forma unissubsistente. Aquele crime formal que é praticado através de uma ação única, né? Arremesso de projétil, por exemplo. Ou o sujeito arremessa e está consumado, ou o sujeito não arremessa, retém o projétil consigo, e aí nós temos o quê? Nada. Não temos conduta, e não tendo conduta não tem tipicidade, não tendo tipicidade não tem punibilidade. Então, se eu pegar um crime formal praticado de forma unissubsistente, não há possibilidade, neste caso, de a minorante genérica da tentativa gerar efeito. Por quê? Porque ela não se aplica a crimes formais quando praticados de forma unissubsistente. A mesma minorante genérica da tentativa não se aplica a crimes culposos, porque há uma incompatibilidade conceitual entre o conceito estabelecido pelo inciso 2 do artigo 14, né? O crime, quando iniciada a execução, o crime não se consuma por circunstância alheia à vontade do agente. Há uma incompatibilidade deste conceito com o conceito de culpa, que na verdade na culpa nós não temos dolo, nós não temos vontade focada num determinado fim. Então, o conceito de tentativa ele não se compatibiliza com o conceito de crime culposo, só de crime doloso. Então não vai se aplicar tentativa de crime culposo. Mas assim, de resto, né, de uma forma geral, salvo essas incompatibilidades lógicas, essa incompatibilidade para uma convivência harmônica com determinados crimes, né, a tentativa vai se aplicar a todos os demais. E isso também existe em relação às demais minorantes genéricas, que inclusive nós vamos listar quais são logo na sequência. As minorantes específicas, ao contrário, são aquelas que aparecem topologicamente situadas ou na parte especial do Código Penal ou em alguma lei extravagante, né, em alguma lei especial. Então estas são minorantes, né, genéricas. Por quê? Porque elas podem operar o efeito de minoração, mas apenas em relação àquele crime ou aqueles crimes ao qual ou aos quais ela esteja topologicamente vinculada, né? Então, ela não vai poder operar o efeito de diminuir a pena, a minorante específica, de qualquer crime do ordenamento. Ela vai poder operar o efeito de diminuição apenas em relação àquele crime, às vezes um grupo de crimes, ao qual ela, minorante, esteja interligada pela questão topológica, pelo lugar onde ela se situa. Então, por exemplo, nós vamos ter minorante, só para citar um exemplo, uma minorante específica no parágrafo 1º do artigo 121. Quando o homicídio ele é praticado por motivo de relevante valor social ou moral
ou quando o agente ele está numa situação de domínio decorrente de violenta emoção em face de uma injusta provocação da vítima, logo após a injusta provocação da vítima. Então, nessas três hipóteses, né, relevante valor moral, relevante valor social ou violenta emoção, logo após a injusta provocação da vítima, nós vamos ter ali minorantes do crime de homicídio. Mas essas mesmas minorantes não vão se aplicar, por exemplo, para o crime de furto, para o crime de roubo, porque elas não estão previstas lá. Então, ela está prevista no 121, parágrafo 1º, ou no 129, parágrafo 4º, que as reproduz em relação à lesão corporal, mas não vão se aplicar a outros crimes por conta da ausência de previsão em relação a outros crimes. Então, as minorantes específicas, diferentemente das genéricas, elas só podem operar o seu efeito em relação ao crime dentro do qual elas estão inseridas ou a um grupo de crimes em relação ao qual elas venham a se relacionar em função do aspecto topológico, como eu disse, do local em que elas aparecem na lei. Específicas estão na parte geral, na parte especial do Código Penal ou em alguma lei extravagante. Como é que nós vamos saber, então, onde elas aparecem? Elas podem aparecer, as específicas, normalmente no próprio artigo, como é o caso agora do parágrafo 1º do artigo 129, que eu acabo de citar, né? Ou do parágrafo 4º do artigo 129, o parágrafo 1º do artigo 121, o parágrafo 4º do artigo 129, o parágrafo 2º do artigo 155, são todas minorantes específicas, cada qual do crime onde elas se encontram, né? Homicídio, lesão corporal ou furto nos exemplos citados. Às vezes, o legislador usa a técnica de mencionar uma minorante específica no final de um capítulo, que tem ali naquele capítulo um grupo de crimes, e aí no final do capítulo o legislador diz, olha, nos crimes relacionados, tipificados neste capítulo, aplica-se tal minorante, diz qual é a minorante. E aí nós temos como exemplo o artigo 170 do Código Penal. O artigo 70, na verdade, ele faz uma remissão ao artigo 155, parágrafo 2º do Código Penal, que é onde estão as minorantes do furto. Mas ele, artigo 170, diz que também nos crimes tipificados no capítulo em que ele, artigo 170, se encontra, também a eles se aplicam as mesmas minorantes, ou a mesma minorante do parágrafo 2º do artigo 155. Então, por exemplo, em relação à apropriação indébita do artigo 168, nós iremos aplicar também, por força do artigo 170, a mesma minorante do artigo 155, parágrafo 2º, se o réu é primário e se o bem, no caso, alvo do crime patrimonial, é considerado de pequeno valor. Certo. Então, estas são as minorantes específicas. Elas aparecem no artigo, né, o exemplo citado, às vezes no final do capítulo ou na parte das disposições gerais daquele capítulo. Artigo 170 é o exemplo. Né, e poderiam até, eventualmente, aparecer no final de algum título, embora nós não tenhamos um exemplo concreto em que haja uma minorante no final de um título para aplicar-se a todos os crimes daquele título. Mas nada impede que, de lege ferenda, oportunamente o legislador traga alguma norma ao final de algum título, também gerando uma minorante específica para todos os crimes então tipificados naquele título. Não temos um exemplo específico, mas um dia poderemos ter. Então, para que o aluno ou quem tem interesse na matéria consiga identificar uma minorante, a presença de uma minorante específica em relação a determinado crime, eu sempre recomendo que olhe no próprio artigo, nas disposições gerais do capítulo em que o artigo se encontre e também nas disposições gerais do respectivo título. Um detalhe terminológico importante é sempre, vamos frisar, que as minorantes específicas,
essas que aparecem ou na parte especial do Código Penal ou em legislação extravagante, elas levam o codinome, né, uma espécie de apelido de privilegiadora. Então, quando nós nos reportamos à ideia de um determinado crime privilegiado, né, um homicídio privilegiado, uma lesão corporal privilegiada, um furto privilegiado, para exemplificar, estamos falando de crimes praticados em situações nas quais vai se aplicar, vai se reconhecer a presença de uma minorante específica. Minorante específica e privilegiadora é a mesma coisa. Quais são as minorantes genéricas, então, que nós vamos encontrar? Eu vou falar aqui das genéricas, porque as específicas são várias espalhadas por diversos crimes do ordenamento, não teria como trazer todas aqui. Mas as genéricas a gente pode informar aos nossos alunos e a quem esteja ouvindo vendo o vídeo quais são. Então nós vamos ter minorante genérica no artigo 14, no inciso 2º e parágrafo único, especificamente no parágrafo único, que é onde aparece a forma como é aplicada a pena da tentativa, né, com a diminuição de 1/3 a 2/3. Então, 14, parágrafo único. No artigo 16, nós temos o chamado arrependimento posterior, e lá nós temos uma diminuição de 1/3 a 2/3. No artigo 21, caput, na hipótese do erro de proibição evitável, o 21 caput, então, prevê uma diminuição de 1/6 a 1/3. No artigo 26, parágrafo único, a hipótese é da semi-imputabilidade, nós vamos ter ali uma diminuição de 1/3 a 2/3. No 28, parágrafo 2º, a hipótese chama-se embriaguez acidental incompleta, o legislador prevê, então, uma diminuição também de 1/3 a 2/3. E ainda nós vamos encontrar uma última minorante genérica, no artigo 29, parágrafo 1º, na hipótese que nós chamamos de participação de menor importância ou de só menos importância, nos casos de coautoria, em que a diminuição do partícipe de menor importância é na ordem de 1/6 a 1/3 da pena. Estas todas que eu reportei agora, né, que estão descritas na sinopse que acompanha o presente vídeo, basta clicar lá na parte da descrição e é direcionado para a sinopse. Então, todas elas estão relatadas na sinopse e que eu acabo também de relatar aqui. 14, parágrafo único, 16, 21, caput, 26, parágrafo único, 28, parágrafo 2º e 29, parágrafo 1º. Em todos estes dispositivos nós vamos encontrar minorantes genéricas. E as minorantes específicas, como eu disse, não temos as privilegiadoras, né? Não temos como informá-las todas aqui por serem várias e espalhadas tanto pelo Código Penal na parte especial quanto em várias leis extravagantes. Então, apenas aqui reportamos que é importante que o operador do direito, na busca da identificação da presença ou não de uma minorante específica, ele sempre dê uma olhadinha no artigo que trata do crime sobre o qual ele está debruçado, também nas disposições gerais do capítulo, né? Hoje não temos nas disposições gerais do título, mas é sempre bom para ver se não houve também alguma alteração legislativa nesse sentido. Certo, meus claros? Então, sobre minorantes genéricas e específicas, estas são as principais observações a fazer aos amigos. No próximo vídeo, eu vou tratar das majorantes, também genéricas e também específicas, certo? Até o próximo. Um abraço a todos.